Olá a todos, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Nós vamos começar então o nosso Carreiras Policiais Federais a partir de agora. E o meu nome é Paulo Henrique Fuller, vulgo PH em função disso. E eu vou então começar aqui a conversar com vocês sobre essa carreira, junto com o professor Carlos Eduardo Pellegrini, que é delegado de Polícia Federal, e que vai nos explicar aqui sobre a carreira, sobre o meio de ingresso, a forma de ingresso, ao formato da prova, as matérias e tudo mais o que envolve a carreira de delegado de Polícia Federal. Nós vamos conversar então aqui um pouquinho para vocês terem conhecimento primeiro dessa carreira e depois também de outras carreiras policiais federais, como é de policial rodoviário federal, também depois nós vamos comentar de agente, escrivão, perito e assim por diante. Então, o que tem de peculiar nas carreiras federais, já que vocês viram há pouco as carreiras de delegado de polícia estadual. Vamos ver então a mudança, que é a diferença que vai ter, o que tem de peculiar na carreira federal. Tá joia? Cadu, por favor. Primeiro, é uma honra estar aqui com o professor Paulo Henrique, é uma honra participar desse evento. Professor Paulo Henrique, acho que se não for decano, está próximo a ser o decano dessa Casa de Excelência. Casa de Excelência também do delegado. O professor Paulo Henrique foi delegado, foi juiz, hoje é advogado, né, professor? Exato. Grande experiência para mim, é uma honra tê-lo aqui, né, neste evento. Carreira de delegado federal, o que eu posso dizer? É uma carreira extremamente excitante. Eu entrei na carreira com 26 anos, hoje estou com 42. Hoje eu estou com 42. Eu me lembro, professor PH... Mas com rostinho de 15, né? Pô. Eu me lembro, professor, da minha primeira operação que eu fiz. Eu fiz com meus 28 anos. Era novo, reconheço. Mas era novo, mas muito motivado. E o que me motiva até hoje era desvio de dinheiro público. Desvio do dinheiro público. Porque de público não tem nada. Eu sempre brinco com meus alunos. Era de dinheiro do contribuinte. Era uma prefeitura aqui do interior de São Paulo. Uma prefeitura do interior de São Paulo que desviava dinheiro de creche, desviava dinheiro de merenda, desviava dinheiro da saúde pública. Isso me motivou. Eu estava numa delegacia com jovens delegados e consegui convencer o chefe da delegacia a realizar essa operação. Isso me motivou. E acho que você tem que procurar o que te motiva, porque as carreiras são vocacionadas. E a carreira, sobretudo, de delegado federal, é uma carreira que tem que ser procurada por motivação, por vocação, né? E essas operações, elas motivam, sim, muito. Quem não assistiu, e eu fiz uma ousadia aqui no Damásio, eu acho que a coordenadora está aqui, a Val vai lembrar, o Álvaro vai lembrar, eu fiz uma ousadia, eu coloquei, às vezes, num workshop, a Polícia Federal, a Lei para Todos, 30 segundos. Quem não lembra disso? Quem não lembra do aluno assistindo aquele pedacinho do filme, né? Que é muito com a realidade da labuta, do exercício do delegado, né? No dia a dia, né? Ele tem que ter essa capacidade de proatividade, de despreendimento. Aí muitos alunos me perguntam, PH, quando você passa na carreira, professor, eu vou ter que ir para a fronteira? E eu respondo para o aluno, a necessidade do órgão é tão grande, professor, que tem tanto necessidade nas fronteiras como nas grandes capitais. Tem tanta vacância que muita gente começa já praticamente em capital ou muito próximo à capital, né, professor? Com certeza, com certeza. Nós abordamos esse assunto até no último debate que nós tivemos aqui com o professor Madeira, e repito, a necessidade é tão grande que esse concurso agora não vai fazer nem cosquinha. Não vai fazer nem cosquinha, pessoal. Não vai fazer nem cosquinha. Ou seja, em 2019 vai ser aberto outro concurso, tanto para delegado como para as demais carreiras, porque a quantidade foi enorme de pessoas, tanto de delegados, agentes, escrivães, até mesmo peritos, né, que se aposentaram no órgão, né, no órgão da Polícia Federal. Até porque os concursos não foram muitos, né? Teve um concurso em 2002, né? Depois teve o de 2012, não é? Então, realmente, eles não dão conta, porque não são concursos tão próximos, não eram tão próximos, né? Então, realmente, a carreira deve ter ficado com uma vacância bastante grande e que demanda esse concurso, e não somente esse, mas como o professor Cadu já acabou de falar, um outro em breve já deve abrir, porque realmente a parte de fronteira, por exemplo, praticamente não tem ninguém e nem vai conseguir suprir, né? Isso, nem vai conseguir nomear. Então, quer dizer, a carência ela vai continuar, ainda que esse concurso seja as vagas sejam completamente providas, a necessidade ainda vai permanecer, e isso pode ensejar um concurso aí bem próximo para delegado de polícia, escrivão, agente, perito, né? As carreiras todas aí que estão realmente precisando, não só em capitais e regiões mais metropolitanas, mas também a fronteira que nem vai ser saciada por esse concurso aí, imaginamos nós, né? Não, com certeza, isso é uma exigência até da Associação Nacional dos Delegados Federais,
que exige um planejamento de um concurso com uma certa frequência, né? Pelo menos de 2 em 2 anos. Um concurso é uma exigência para os próximos governos, ainda mais é um ano de eleição. Exato. Não, um ano de eleição que vai exigir do próximo presidente, esse planejamento, que tem um concurso de 2 em 2 anos, porque essas vagas não serão, né, serão preenchidas, obviamente, para esse concurso, mas não serão suficientes para o órgão, né? Acho que você tem uma ideia, acho que cerca de mais de 1.000 cargos vagos para delegado. Você tem uma noção, para delegado. Então, qual a dica que eu dou para o meu aluno, para os nossos alunos aqui, professor PH? Estudem. Aquele aluno, professor, eu não estou muito preparado para esse concurso, eu não sei se eu vou passar. Presta. Se não prestar, continua, vem estudando com a gente, né? Vem estudando com a gente aqui na nossa casa, nessa casa de excelência, e vai se preparando. É um concurso difícil? É, mas eu sempre digo, né? Oscar Schmidt não está lá no Museu do Hall da Fama na NBA à toa. Marcos Vinícius, o astronauta formado lá no ITA, não está no Hall da Fama no Cabo Canaveral à toa. Ele treinou, né? Ele é excepcional? Exato. Ele não é excepcional. Eu não sou excepcional. O professor PH pode ser excepcional, eu não sou. Imagina. Todos nós ralamos para poder chegar a um nível, né, obviamente, que permitia, né, a aprovação em concurso, porque realmente é uma caminhada. E ainda que você não tenha o preparo, realmente, como o professor Carlos Eduardo falou, presta. Tá? Até porque você precisa ter a sensação, a ambientação do concurso público. E é uma experiência sempre. Uma coisa interessante que a gente que prestou concurso, a gente sabe que aquilo que você erra numa prova, você nunca mais erra, porque a raiva é tanta, aquilo lá te marca tanto que você nunca mais repete um erro. Quando você erra uma questão e você revisa a prova, aquilo lá é aquele aprendizado assim infalível, porque a questão que você errou uma vez, você nunca mais erra, porque aquilo fica tão impregnado em você que praticamente você estudou, ao você errar, você aprendeu. Então, você vai cobrindo essas falhas, essas deficiências, compensando. Você vai fazer um curso conosco daqui a pouco, se Deus quiser, e vai ter, logicamente, as matérias, a preparação, o direcionamento para você poder otimizar o estudo seu e chegar a um nível de conhecimento necessário, já que saber, pessoal, tudo, gente, ninguém vai saber jamais, tá? O pessoal pensar, mas até eu saber tudo e passar, fica tranquilo, porque muito antes de você saber tudo, ou achar que sabe tudo, você passa muito antes disso. A gente nunca sabe as coisas, jamais, em matéria alguma. Ah, mas você estuda a mesma matéria faz 20 anos, não importa, a gente nunca vai conseguir o domínio completo de matéria alguma. O concurso é você obter um nível de preparo suficiente que permita, em face da concorrência, até porque você faz prova concorrendo com outro, depende do outro também, tá? Se o pessoal, por exemplo, as notas de corte, se todos tirarem, se a prova é difícil, isso é muito relativo, que se for difícil para um, é difícil para todos. Todos vão mal, a nota desce. Se a prova é fácil, todos vão bem, a nota sobe. Então, sempre você tem que pensar que você não está prestando a prova para você fazer 100 ou fazer o 100%. Você presta concorrendo com uma outra pessoa. Então, você tem que obter um resultado, logicamente, que seja do nível daqueles que vão ser aprovados. Então, isso é um caminho que começa agora, ou já começou, e ele vai, pessoal, ser construtivamente. Você vai ter um conhecimento e sobre esse construir um novo, e sobre ele um novo, e assim sucessivamente. Mas é uma caminhada. O que não pode é parar em hipótese alguma, tá? Porque o preparo é uma coisa que não tem fim, e você vai agregando conhecimento e vai ficando cada vez melhor, e vai chegar a hora que você vai chegar num ponto que você passa, nem que você não queira. Fala, não quero passar nisso, eu quero passar em 2019. Não, você vai passar, porque o preparo seu alcançou um nível que permite essa aprovação. Então tem que ter, logicamente, dedicação, tem que ter, gente. Ninguém fala, mas eu peguei lá, eu sou bom, eu estudei um pouquinho e passei. É mentira, o cara quer passar como bonzão. Todo mundo estudou, né, para poder alcançar um nível de conhecimento que permitisse a aprovação em relação aos demais. Né? Então, realmente é uma caminhada, e quanto antes você começar, antes o resultado vem. Isso é inevitável. Tá? Isso é verdade, PH. Como diria, né, o conhecimento é por camadas, sobretudo na área federal, né, PH? Por quê? Porque acho que o aluno está mais ambientado na área estadual, né? Ele já vem do exame da ordem, ele já vem da faculdade, que está mais ambientado na área estadual. Na área federal é diferente, tem umas matérias diferentes. E os currículos são muito focados em estadual, na faculdade, na graduação.
e na federal você tem essas matérias específicas, como tem previdenciário, por exemplo. Por isso é importante um preparo específico que você faça para essas carreiras, porque as matérias são muito específicas, né, professor? Como, por exemplo, eu já venho falando isso há mais de 5 anos, eu falo para os alunos, muitos, às vezes, muito céticos, não, professor, será? Por exemplo, os tratados internacionais, mesmo nessa matéria, né, porque eu acabei fazendo um mestrado em Direito Penal Internacional, eu falei, olha, tome cuidado com esses tratados internacionais. 7 tratados internacionais na matéria do Macau. E ficou Direito Internacional e Cooperação Jurídica Internacional em matéria penal. Ou seja, que até esbarra na nossa área. Por quê? Na área de investigação. Hoje você não faz uma investigação na área criminal, principalmente essas grandes operações que tiveram, Castelo de Areia, Satyagraha, qual eu tive a oportunidade de participar, operação agora Lava Jato, sem uma persecução criminal em matéria transnacional, né? Então, 7 tratados internacionais de natureza persecutória vão ser objeto dessa prova em primeira, na fase objetiva, e que vai exigir de você também argumentação jurídica, professor, na hora da elaboração da peça. Então, não pensa você que você vai para a prova de elaboração de peça, pensando que vai cair uma simples representação de prisão preventiva, ou uma medida cautelar em substituição à prisão. Não, você vai ter que pedir lá uma medida, às vezes, assecuratória, um sequestro, um congelamento de bens, uma medida de cooperação, muitas vezes internacional, às vezes um pedido de cooperação com uma autoridade central, um departamento de cooperação jurídica vinculado ao Ministério da Justiça, enfim, você tem que se preparar. Né? Isso você não vê na faculdade, isso você não vê no exame de ordem, isso você às vezes não vê num curso anual, isso você vai ver num curso específico, às vezes no nosso curso específico aqui na nossa casa, num curso intensivo, num curso de reta final, num curso de elaboração de peças, onde nós vamos lá, olha, apresentar essa técnica para você, como você vai redigir, de forma teórica, apresentar o procedimento, igual a gente, aliás, havia feito isso aqui antes desse início desse workshop. Né? Então, você tem que se preparar. Esse conhecimento é por camada, como o professor disse, mas tem que ter essa preparação para ter esse conhecimento dessas matérias, principalmente direito internacional público, cooperação internacional, direito previdenciário, direito financeiro, né? E também na parte de investigação na seara federal. Exato, professor. Tanto por isso que a gente também bate bastante, o professor comentou agora de tratados e convenções, que também é fundamental na definição da competência da Justiça Federal, que reflete na atribuição da Polícia Federal. Já que a Polícia Federal ela vai investigar, ela é a Polícia Judiciária da Justiça Comum Federal. Então, o que é competência da Justiça Comum Federal é a atribuição da Polícia Federal investigar. E uma das principais competências que a gente encontra lá na Constituição, no artigo 109, inciso 5, é justamente a Justiça Federal julgar e a Polícia Federal investigar crimes transnacionais quando previstos em tratado. Então, tem muito caso, gente, que o tratado é que justificaria a competência federal em crimes transnacionais e a apuração pela Polícia Federal. Um dos crimes comuns, que a gente, comentando agora, até mesmo a gente falou até de ECA, tal, porque eu acabei escrevendo um ECA comentado, até está o professor Carlos Eduardo aqui, trocando figurinha, né? E um dos crimes interessantes que envolvem tratado é justamente a pornografia infantil, do artigo 241A do ECA, que é um dos principais crimes, que quando é transnacional, por exemplo, praticado por meio de rede social, que é acessível de um outro país, como é previsto em tratado, que a Convenção sobre os Direitos da Criança, ele é competência federal, e a Polícia Federal, ela tem, acho que tem até setores de investigação específicos, né, Cadu? Tem os crimes cibernéticos, né? São os crimes cibernéticos. Exato. Então, eles envolvem convenção, e a convenção é que vai tornar a competência federal e a atribuição da Polícia Federal em investigar esses crimes. Racismo pela internet, pornografia infantil. Então, tudo isso depende de uma convenção que o Brasil ratificou para torná-lo competência federal. E nesse ponto, PH, olha que emocionante que é para o delegado de Polícia Federal, olha que emocionante que é para você escolher a sua vocação. Nessa área que o professor PH é especialista, que até tem um grande livro sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, até para apresentar aqui para o pessoal, quem não conhece aqui, ó, da RT, Estatuto da Criança e do Adolescente, o professor aqui, ó, escreveu, trouxe até um exemplar para mim aqui, eu fiquei contente de receber esse exemplar aqui. E eu vou ganhar outro, imagina, já vou aproveitar. Então, tem uma operação na Polícia Federal, operação mundial, feita concomitante. Por exemplo, a última feita pela Polícia Federal Alemã. Então, ela avisa a Polícia Federal Brasileira, a Polícia Federal Argentina, e na mesma data, no mesmo horário, é deflagrada a operação. Para quê?
para combater crimes praticados contra abusos sexuais na internet contra criança e adolescente. Né? Então, nós temos um setor específico, até patrocinado pela Caixa Econômica Federal, e esse setor centralizado em Brasília e descentralizado nas superintendências, né? que deu início às investigações dos crimes cibernéticos, onde há um investimento maciço em tecnologia. Porque sem tecnologia você não consegue fazer persecução criminal, sem investimento em tecnologia. Então é uma área muito interessante, onde tem um grupo de investigação liderado pelo delegado, o escrivão, que é o braço direito lá nas peças cartorárias, o agente, onde cumpre as medidas, principalmente as diligências de campo, e também o perito, né? O perito que é especializado nessa área, né? Na área de tecnologia, né? Não só na internet, mas aí no mundo ali. A internet é como, a gente sempre brinca nessa área, a internet é como se fosse o horizonte, né? Mas e lá no fundo do mar, onde é a Deep Web, onde são praticados esses crimes contra as crianças, onde é feita a cooptação da criança, muitas vezes, para praticar esses crimes, esses abusos. Então é muito interessante, é uma área muito interessante. Aliás, a Polícia Federal tem áreas extremamente interessantes, como combate à corrupção, como a lavagem de dinheiro, como crimes contra o sistema financeiro nacional, como os crimes previdenciários, né? Crimes previdenciários. Hoje você trabalha uma vida para você conseguir, lá no final, ter um benefício. Então, você tem especialistas nessa área que combate. Tem tráfico internacional de drogas, onde depende de cooperações internacionais, e a gente faz muito cooperação internacional com a África do Sul, faz cooperação internacional com o leste europeu, Portugal. Nós temos também, nesta área de cooperação, adidos policiais. Isso também é um ponto importante da carreira. Por quê? Porque hoje na carreira, quando você atinge a classe especial, você galga posições que se você se propor a isso, você pode ser superintendente, mas você também pode ser um adido, né? Você pode trabalhar em outros países, né? E nós temos adidâncias, não só na América do Sul, na Argentina, na Colômbia, no Paraguai, mas nós temos adidâncias também nos Estados Unidos, em Washington, nós temos adidâncias no Canadá, nós temos adidâncias na Espanha, em Portugal, na Itália, na Interpol, em Lyon, né? Na África do Sul, como eu havia dito. Enfim, o que é a adidância? É onde o delegado de polícia ele exerce essa função e vai junto com um agente da Polícia Federal e fica por lá por 3 anos, realizando atividades de cooperação jurídica em matéria penal, trocando informações, sendo esse agente de ligação entre as autoridades brasileiras e a própria autoridade local, na busca de provas, na busca das atividades persecutórias. Então, é uma atividade assim, extremamente interessante, é uma função extremamente interessante exercida pelo delegado de polícia, PH. É muito bacana. Inclusive, a gente estava comentando agora sobre crimes de internet e tem agora até um mecanismo novo que surgiu ano passado, que foi acrescentado no ECA, mas apesar de ser acrescentado de previsto no artigo 190A do ECA, também se aplica para crimes do Código Penal, que é justamente a infiltração de agentes de polícia virtual ou na internet, que é a infiltração virtual, como eles falam em doutrina, que a lei chamou de infiltração na internet, que seria até um policial, por exemplo, civil ou federal, nesse caso, se for atribuição da Polícia Federal em pornografia infantil, ele pode até criar um perfil fake com determinação judicial para poder aí participar, se passar por uma criança ou por um adolescente e, de repente, tomar conhecimento de quem são as pessoas que vão aliciar para poder praticar um ato libidinoso, para poder praticar pornografia infantil. Então, eles fazem a infiltração de agentes, não mais em organização criminosa, mas a infiltração virtual, para poder saber quem são os pedófilos, né, quem são as pessoas que cometem pornografia infantil e quem são aqueles que ficam aliciando criança na internet, que ficam em chat e tal, aliciando para praticar ato libidinoso ou até para prostituição infantil, já que o tráfico de pessoas internacional também é competência da Justiça Federal e atribuição da Polícia Federal. Né? Teve até a novela, né, da Capadócia, esqueci agora, Salve Jorge, acho, que tinha o caso do tráfico de mulheres transnacional, que tinha a Carolina Dickmann, que as moças eram levadas para a Capadócia e lá descobriam que iam, no fundo, trabalhar em uma boate, quer dizer, o tráfico de pessoas para exploração sexual, que quando é internacional também é competência federal. Então tem muita coisa bacana para vocês trabalharem aí. Na Polícia Federal é um campo infinito, porque são crimes realmente que são
bem mais específicos, que envolvem fronteira, envolvem importação e exportação, como é o descaminho, é o contrabando, as contribuições previdenciárias, quer dizer, muita coisa bacana, e por isso que vocês têm que ter, gente, por exemplo, na prova, por isso que eles pedem, não é que eles são chatos, eles são mala, eles pedem isso para ficar dificultando, não. Como é que você vai combater a sonegação de contribuição previdenciária sem saber direito previdenciário? Quer dizer, não tem como, né? Quer dizer, por isso que o edital de vocês tem previdenciário, tem tributário, tem internacional público, é porque vocês vão trabalhar com isso realmente, não são cobranças estéreis da prova para ficar difícil, é porque realmente você vai trabalhar com essas especificidades na carreira federal. Por isso é importante um foco nessa carreira. Porque o edital dessa carreira é bastante específico. Não basta você pegar um edital qualquer, como é de polícia, pessoal, civil, e trazer para a federal. Alguma coisa bate? Com certeza bate. A parte de processo penal bate, direito penal, mas muita coisa, alguns crimes, algumas leis, é bem específico da federal que não tem na estadual. E vice-versa. Eu não vou estudar, por exemplo, crimes de trânsito na Polícia Federal. Eu não vou combater os crimes de trânsito. Eles não são competência federal. Então é importante essa divisão, que nem as matérias todas, nem todas são comuns aos dois concursos. Tem muita coisa que cai só na Polícia Civil e muita coisa que cai só na Polícia Federal. Por isso é importante você direcionar a área estadual ou federal. É essencial por esse motivo. E pegar também, a atividade é persecutória. E muitos alunos perguntam, mas professor, além da prova objetiva, que cada questão errada anula uma certa, além da prova discursiva para gente escrivão, e além da prova de elaboração de peças, e mais 3 questões discursivas, elaboração de peças 90 linhas, prova discursiva junto com 3 temas de direito constitucional, administrativo, processo penal, penal e legislação penal especial, eu tenho que também fazer prova física, professor? Você não vai fazer atividade persecutória? O jovem delegado não vai entrar na 3ª classe? O agente, o escrivão, não vai entrar na 3ª classe? Ele tem que cumprir medidas persecutórias, de caráter real, de caráter pessoal. Então, ele tem que estar preparado fisicamente. Por isso que tem uma prova, tem o TAF, tem o teste físico. Então, você tem que se preparar. E é uma prova, é igual o astronauta lá da NASA, né? Não adianta ele só ter a capacidade teórica, intelectual, ele tem que ter uma preparação física, né? E eu sempre falo para aquele aluno, olha, se você não tiver muito familiarizado com o esporte, se estiver um pouco sedentário, dá uma corridinha de vez em quando, vai lá falar com um amigo que é de educação física, para você treinar para o TAF, porque o TAF reprova. Na minha prova, quando eu fui prestar, teve um colega que prestou junto comigo, que ele correu bem. Só que na hora, ao sair da corrida e ir para a natação, ele teve cãibra. Isso demonstrou despreparo. Ele não se preparou para a prova. E, professor, você não pode ir para a prova física sem um preparo. Você tem que se preparar também para a prova física. Faltou potássio. Faltou potássio, faltou banana. País da banana, faltou banana. Não tem como, né? E o preparo, a gente também não pode ser na véspera da prova. Eu passei, agora eu vou me preparar para o físico. Não, tem que ser uma coisa que você já mantenha, logicamente, o preparo. Tanto o preparo, obrigadão. Pessoal, digamos que jurídico, como também o físico, eles exigem, logicamente, uma caminhada ininterrupta. Você tem que já ir se preparando e manter um hábito, digamos assim, tal como o hábito de estudar, o hábito de manter a aptidão física, né? Eu já mantive um dia, né? Mas depois passou, né? Eu já fui um pouco mais magrinho, mas agora, logicamente, passado, aí eu já fui também, como o professor Cadu falou, delegado de polícia, depois juiz de direito. Então, logicamente, quando eu era delegado, eu era magrinho, né? Porque tinha o teste físico, depois é que esculhambou, né? Mas, enfim, aí já ficou, né? Logicamente, aí já acaba o cabelo, a barriga cresce, fica tudo complicado, né? Mas, enfim, fazer o quê? Mas é importante que você já mantenha essa preparação, logicamente, de antes. Não pode esperar passar para daí se preparar. Não dá tempo, tá? Eu tive até um amigo também, Cadu, isso foi em 2002, aquela prova de 2002, né? Ele prestou Polícia Federal e ele foi aprovado. E ele ficou no físico, por incrível que pareça, porque ele era fumante, né? Ele era sedentário e fumante. Aí ele passou na prova e começou a fazer o teste físico. Não deu tempo. Quer dizer, o preparo, o intervalo que teve entre uma prova, ele estava esperando que a prova demorasse mais. Mas eu não posso contar com isso, gente, tá? É a sua prova que está em jogo. Eu não posso contar que vai demorar 2 meses. E daí a dele adiantou, abreviaram. Infelizmente, ele é um cara super competente, mas ele ficou na prova física, porque não houve tempo de ele se preparar, logicamente, de maneira a fazer a parte aeróbica suficiente para que ele pudesse cumprir lá o tempo da corrida. Então, e era um cara super capacitado, mas ficou no físico por falta de previdência, por falta de se preparar com antecipação.
na parte física, né? E eu vou dar uma motivação para vocês, nossos alunos, nossos seguidores, você que está assistindo aqui na nossa Casa de Excelência. Que você vai... Olha, você vai se preparar para o físico, por quê? Porque lá na academia você já vai receber. Você vai receber já parte da sua remuneração. Como que você vai... Você fez uma excelente prova objetiva, fez uma excelente prova discursiva, fez a sua dissertação no caso de agente escrivão, fez uma excelente peça, também prova discursiva delegado. É só a parte física para ir para a academia. E na academia você vai ter você vai ter suas provas específicas relacionadas à matéria. Então você vai ter sua matéria de polícia judiciária, você vai ter sua direção ofensiva e defensiva, armamento e tiro, defesa pessoal, enfim, matérias interessantíssimas relacionadas ao exercício do cargo. Vai receber para isso, vai morar em Brasília, vai poder conhecer a noite de Brasília também, né? Interessantíssimo, e vai receber para isso. Olha que motivação. Vai ter uma motivação extra para poder passar na prova física. Então, não tem por que não se preparar, né? E outra, ao se preparar para a prova física, você ganha foco aos estudos, porque o hábito do exercício físico te ajuda na concentração. Isso daí não tem quem diga o contrário, né? Te dá preparação, te dá foco, te dá paciência, te dá calma até para você estudar. Exercício físico só faz bem, né? Prova isso aqui, nós temos até o Madeira aqui, né? Madeira, nosso campeão de maratona, o Macau. Era fumante, agora ficou atleta, corredor. Ficou atleta. Né? Só tem nossos colegas aqui, nossos amigos aqui, professor, só tem um atleta aqui, ó. E atleta, porque traz foco, traz concentração, o hábito do exercício físico só faz bem à saúde, pessoal. E disciplina é disciplina, né? É disciplina para você estudar, para você treinar. Tá faltando para eu treinar, mas enfim, mas a disciplina você pode usar para todas as esferas que você precisa, de estudo, de preparação, tudo mais você pode usar. E isso é importante também para você até conseguir aguentar a maratona de estudo, porque é importante você espairecer um pouquinho, digamos assim, porque só estudar também você fica maluco, e aí a pessoa surta e para de estudar, que é o erro mais perigoso que tem, é parar. E quando você para, você esfria. Até você retomar aquele ritmo é complicado. Então, o esporte, até nesse ponto do preparo físico, é importante para você poder manter um equilíbrio, né, ou arejar, uma oxigenação que te permita manter o foco no estudo, como já disse o professor Carlos Eduardo. Cadu, eu queria saber de você um pouquinho como é que é a estrutura da carreira. Como é que você entra, quais são as promoções, a divisão, né, a ascendência na carreira, a estrutura, quais são os órgãos. Fala para a gente um pouquinho como é que é a estrutura orgânica da Polícia Federal, a organização da Polícia Federal. Então, hoje, a Polícia Federal, você entra como delegado, vou começar com o delegado, isso serve também para a gente escrivão, são 4 classes. Terceira classe, depois nós temos a segunda classe, primeira e classe especial. Né? E da terceira para a segunda classe, antes a cada 5 anos você subia de classe, realizava uma prova para você ascender à próxima classe. Né? E chegaria à classe especial após um curso de formação no curso superior de polícia. Perfeito? Ao atingir a classe especial, habilita você a exercer cargos de chefias e funções, como chefias de delegacias, superintendências, direções e adjudâncias, como eu falei para vocês no exterior. Né? Hoje nós temos cerca de, quase 30 adjudâncias no exterior, né? Onde até você recebe em dólar e em euro, olha que interessante. E é uma carreira que, ao entrar na terceira classe, você irá executar medidas, irá presidir inquéritos policiais relacionados aos crimes federais e conexos aos estaduais. A organização da Polícia Federal ela é dividida numa polícia judiciária, né, numa polícia de investigação e numa polícia administrativa. A polícia administrativa, nós temos uma polícia administrativa de controle de fronteiras, que são os portos, os aeroportos, né, e fronteiras secas, né? E nós temos também uma polícia de segurança privada, que é onde você realiza a fiscalização das instituições financeiras e segurança também das empresas que fazem as seguranças pessoais e patrimoniais. Nós temos também uma polícia administrativa de controle de produtos químicos, que até é utilizado com essa fiscalização no mercado legal, para ver se não há desvio. Para quê? Para a fabricação de drogas ilícitas.
Ajuda até na troca de informação com a polícia judiciária, no caso, a Delegacia de Repressão a crimes entorpecentes. Na polícia judiciária, nós temos um setor muito importante, que é a Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, que fica nas superintendências dos estados. Nos estados, nessa Delegacia Regional de Crime Organizado, nós temos algumas delegacias chaves, que é a Delegacia de Combate à Corrupção, que antigamente era chamada Delegacia de Crimes de Investigação de Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, hoje é a Delegacia de Combate à Corrupção. Temos Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, onde todos os crimes que não são investigados em outras delegacias têm uma atribuição residual. Temos delegacias de investigação ao patrimônio, que seria o DEIC da Polícia Civil, mais relacionados aos crimes federais, onde atinge interesses, serviços e a pessoa, da União, autarquias e empresas públicas federais. E nós temos também a Interpol. Nós temos a Interpol. A Interpol nada mais é que uma associação internacional a qual a Polícia Federal faz parte. Ela tem assento à Interpol. E o escritório regional da Interpol fica na superintendência, e o escritório central fica em Brasília. Então, a divisão orgânica basicamente é isso. Nós somos responsáveis pela emissão dos passaportes, que é uma função administrativa, mas de suma importância, pela captação de informação e controle também, imigratório, até pelo caráter persecutório transnacional, até para a alimentação de banco de dados, que não subsidia a polícia administrativa, mas, sobretudo, na área de investigação. Então, basicamente, a divisão orgânica, professor, é feita dessa forma. E você, como delegado de polícia, você, quando entra na carreira, às vezes tem aquela falsa, eu gostaria de trabalhar em tal área. Como que funciona? Quando você vem da academia, geralmente, a superintendência recebe a seguinte instrução: vamos fazer um estágio. Você faz um estágio, delegado. Você passa por todas as delegacias na superintendência. Se você conseguir tomar posse e entrar em exercício na superintendência, para ter conhecimento geral. Ou, se você for para a região de fronteira ou para as delegacias descentralizadas, e aí é o plantão geral. Aí é o serviço geral. Você tem que ter todo o conhecimento, porque lá você vai receber aquela gama de atribuições daquela região. Óbvio, você vai para Mato Grosso, tem muito conflito de índios, de garimpeiros, são crimes relacionados àquela região, mais atividade de polícia administrativa relacionada àquela região, como eu havia dito. Mas se você tomar posse e entrar em exercício na superintendência, eu tive sorte no meu concurso. No meu concurso, eu fui 17º no meu concurso, então eu vim direto para São Paulo. E aí eu consegui fazer esse estágio e conhecer todas as delegacias. A única delegacia a qual eu não consegui fazer estágio e ainda não trabalhei foi a Interpol. E é a delegacia que eu mais gostaria de trabalhar. Olha só, onde você quer trabalhar, às vezes você não consegue. Quem sabe no final da carreira eu consiga trabalhar na Interpol. O que vem por último é melhor, É por isso, Deixa para o final a cereja do bolo, Exato. Mas é muito interessante, porque tanto principalmente na área de polícia judiciária, você trabalha com muita cooperação internacional. Então, você tem muito acesso à Polícia Federal de outros estados. Nós temos muito acesso à Polícia Federal americana, muito acesso à Polícia Federal da Alemanha, onde você realiza a mesma atividade de cooperação. Isso não é algo teórico, isso é algo muito prático, onde você troca informações. PH, eu lembro de uma operação, logo quando surgiu a Lei 11.343 de 2006, que nós estávamos investigando uma empresa de turismo que só foi montada para pegar recurso de um banco, de uma instituição financeira, para fabricar cachaça, para colocar cocaína, para mandar para Portugal e Espanha. Você acredita? Nós fizemos uma cooperação com a Guarda Nacional Espanhola e com a polícia portuguesa, e graças a essa cooperação com eles, nós conseguimos fazer essa investigação. Isso foi em 2007 ou 2008, a operação chamada Operação Muralha. Operação Muralha. Eu até aproveito aqui, já que eu fiz jabá aqui do livro do professor PH, eu vou fazer do meu. Você me permite, Esse PH? aqui é o meu, cuida bem. Esse é do professor PH. Aqui, crime transnacional, direito penal transnacional. É fruto um pouquinho dessa experiência, que eu tenho muito a aprender ainda, mas do meu mestrado, eu conto um pouquinho dessa operação também aqui, Operação Muralha. Muito legal aqui, direito penal transnacional, onde eu abordo também todos esses 7 tratados internacionais de natureza persecutória que vai cair aí no seu concurso. Obrigado, PH, por ter deixado eu
fazer um pouquinho o jabá do Imagina. meu E é muito livro. bacana o que você falou agora, Cadu, porque muita gente não sabe, gente, mas a Polícia Federal também desempenha essa função administrativa. Então, como a Polícia Civil, por exemplo, desempenha a função em Detran, que é essa fiscalização, que é esse poder de polícia sobre a questão de trânsito, também a Polícia Federal também desempenha a função administrativa em expedição de porte de arma, registro das armas de fogo de uso permitido. A Polícia Federal, que no caso avalia, que afere os requisitos, que concede, que renova as autorizações de posse de porte de arma de fogo de uso permitido. Isso. Tem a questão também de passaporte, como o Cadu falou agora, isso, que é uma questão de fronteira imigratória, de controle de entrada e saída de pessoas, que permite, eventualmente, até você verificar que alguém entrou, se alguém é procurado pela Interpol na lista dos 10 mais. Então, quer dizer, tem essa função todinha de polícia administrativa que pouca gente conhece, que é de controle de arma de fogo, munição, as empresas de transporte de valores, pessoal, tá? As seguranças de banco, todos eles têm que ter, no fundo, o registro das armas de fogo perante a Polícia Federal. E ela controla isso também. Ela vai controlar essas empresas de segurança privada, transporte de valores. Então, é super importante também essa outra atuação mais preventiva, mais administrativa da Polícia Federal e não só de persecução de crimes já praticados. Então, um outro ambiente também interessante, além dessa parte realmente federal, porque a Polícia Federal trabalha muito realmente com sequestro de bens, com indisponibilidade de bens em outro país, em bloquear bens, reter valores para poder recuperar desvios de corrupção, da administração pública, política. Então é muito bacana que você vai atuar nessa parte de cooperação internacional, onde entram os tratados de que o Cadu falou agora, tá? A extradição passiva, ativa, então é importante, porque isso mistura direito constitucional, direito internacional, tratado, é tudo isso misturado, né? Para ter uma ideia, né? Tanto no Estatuto do Estrangeiro Revogado, como na nova lei do regime migratório, a Interpol tem legitimidade, capacidade postulatória, inclusive para pedir a prisão do extraditado, do extraditando, né? Não é verdade? Então a Interpol ela tem essa capacidade, essa legitimidade perante o Supremo Tribunal Federal. O papel é importante. E o papel da Interpol não só do alerta vermelho, do Red Code, né, como o nosso Madeira gosta de falar. A difusão, né? Na difusão vermelha, mas também em achar cadáveres, em localização de bens, em troca de informação em meio direto de cooperação, sem qualquer controle jurisdicional. Porque é só numa troca de informação. Se não há nenhuma garantia, se não vai esbarrar em nenhuma garantia constitucional, por exemplo, tenho que tirar uma foto de uma localização para uma identificação de um bem que interessa à Polícia Federal alemã, ou os carabinieri italianos. A Polícia Federal vai lá, tira a foto, coloca no banco de dados da Interpol e manda para a Interpol. Extremamente lícita. É o uso legítimo do Estado na sua atividade de cooperação internacional. Cooperação direta, né? Cooperação direta. E aí, por isso que o requisito das línguas. E outra, quando você entra na Polícia Federal, a Polícia Federal ela incentiva, ela fomenta você a estudar línguas. Eu lembro, meu primeiro superintendente, para vocês terem uma ideia, quando eu vim aqui para São Paulo, eu fiz 5 anos gratuito no Alumni. Desculpa. Minha boca. Desculpa. Falei o nome da instituição. Não tem problema. Desculpa, pessoal. Italiano é fogo, né? Às vezes está na mesa da casa conversando com o nono, né? Não. Desculpa, Álvaro. Foi sem querer. Eu fiz 5 anos gratuito numa instituição de ensino, renomada aqui em São Paulo, porque fomenta você estudar línguas. Língua estrangeira, fomenta você estudar inglês, fomenta você estudar o francês, fomenta você estudar italiano, PH. Legal, você estuda gratuito. Através de convênio. Para quê? Para trabalhar na Interpol, para fazer atividade. Essa base, né? Essa é muito interessante. Fomenta o quê? A capacidade para você, a capacidade dos recursos humanos, né? Em tecnologia, em troca de informação, em outras. Às vezes nós participamos em atividades de consulados, em embaixadas. Para o quê? Para você adquirir experiência, não só para desenvolver a sua atividade na área persecutória, mas também na polícia administrativa. É muito interessante. A instituição ela fomenta você a angariar essas camadas do conhecimento. Porque nem todo mundo nasceu em berços esplêndidos e teve famílias abastadas para conseguir falar inglês, francês e italiano. E você estando na instituição, ela tem convênios que te possibilitam estudar com outras instituições. Isso é fato. Isso é uma motivação extra para o candidato.
E vocês veem a gama de possibilidades que tem na Polícia Federal para você poder atuar nas mais diversas esferas. Falar, olha, mas eu não sou operacional, eu não sou, né, o Tom Cruise em Missão Impossível. Eu queria um trabalho um pouco mais administrativo. Vai ter? Vai ter, gente, com certeza. Tem para todos os gostos, vocações e tendências que você tenha, tá? Então, logicamente, a gama de possibilidades é imensa. É um concurso em que você pode atuar em diversas áreas e você vai descobrir muita coisa nova também. Uma coisa que a gente estuda aqui no curso de Polícia Federal, na parte de legislação especial, que pouca gente conhece, é que a Polícia Federal também pode atuar dentro da competência estadual. Ela pode também atuar e ter uma atribuição ampliada em casos que envolvem crimes interestaduais. Pessoal, por exemplo, tá? Se você quiser depois dar uma olhadinha na Lei 10.446 de 2002, é a Lei de Atribuições da Polícia Federal. Ela pode atuar em cooperação com a Polícia Civil em casos de competência da Justiça Estadual. Por exemplo, roubo de carga, gente, ou então roubo, receptação de carga em rodovia que afeta 2 ou mais estados, tá? O que tem repercussão interestadual e exige uma repressão uniforme, porque a Polícia Civil, a esfera dela de atribuição territorial é o Estado. E o problema é, quando tem crime que envolve 2 ou mais estados, nem sempre tem uma comunicação bacana entre as polícias civis desses 2 estados de fronteira, fronteiriços. Então, nesses casos, a Polícia Federal, como ela pode atuar no Brasil inteiro, ela tem uma atribuição ampliada para esses casos que envolvem 2 ou mais estados que exigem repressão uniforme e que tem repercussão interestadual. Então, você pode atuar, por exemplo, gente, uma dessas atribuições, por exemplo, são esses casos de roubo a banco com explosão de caixa eletrônico, que está super na moda, lamentavelmente. Tem muitas associações criminosas que atuam em vários estados, em fronteira de estado, para dificultar a investigação. Porque ele comete um roubo em São Paulo, entra na estatística de São Paulo. Aí ele comete um outro na fronteira de Minas, um outro na fronteira do Rio, e assim ele vai indo e não cruza as informações. Então, esse caso exige que a Polícia Federal intervenha para poder, com a sua atribuição nacional, fazer uma investigação interestadual. E como esse caso tem repercussão interestadual ou internacional e exige repressão uniforme, a Polícia Federal atua. E o bacana é que a Polícia Federal atua em paralelo com as polícias civis dos estados na competência estadual. Foi muito interessante até, Cadu, uma vez eu era juiz de direito estadual, né? E um dia chegou no fórum uma representação por uma interceptação telefônica da Polícia Federal. Aí o escrivão, o cartório, falou, doutor, chegou aqui uma coisa errada, tá? A PF mandou errado aqui para a gente, pedindo uma interceptação telefônica. Eu falei, deixa eu ver um pouquinho, né? Só para a gente poder, curiosidade. Aí eu fui olhar, era justamente esse caso. Era um caso de roubo de carga, em que eles roubavam carga na divisa, na rodovia Fernão Dias, entre São Paulo e Minas Gerais. Era um caso de roubo de carga em rodovia interestadual, e eles praticavam nos 2 estados e exigia repressão uniforme. E aí a Polícia Federal, não sei se Bragança Paulista tem delegacia de Polícia Federal. Campinas. Então é Campinas. A de Campinas, eles estavam atuando nesse caso, mas na competência estadual. E o delegado de Polícia Federal encaminhou uma representação por interceptação telefônica para a nossa vara, porque justamente havia consumado o primeiro roubo na nossa comarca, e então criou uma prevenção. E ele mandou para a gente uma representação por interceptação telefônica da Polícia Federal na Justiça Estadual, que o crime continuava de competência estadual, mas a Polícia Federal auxiliava na investigação, porque era um caso que tinha repercussão interestadual. Então é mais uma atribuição bacana que a Polícia Federal auxilia, ainda que esteja na competência da Justiça Estadual. Né? E olha que tema interessante, a gente só pensa na Justiça Federal e Justiça Estadual, mas a Polícia Federal também trabalha para órgãos internacionais, PH. E na eleitoral também, né? Na eleitoral Durante também. a eleição, a Polícia Judiciária da Justiça Eleitoral, como a Justiça Eleitoral, a gente não tem um corpo de juízes próprio, não tem uma polícia própria, durante a eleição, a polícia que é a Polícia Judiciária da Justiça Eleitoral é a Polícia Federal, né? Principalmente a federal, e de maneira subsidiária ele pode utilizar a estadual onde não houver federal. Mas a federal é a Polícia da Justiça Eleitoral e é ano de eleição, então mais uma atribuição. Né? Que é a delegacia institucional que tem essa atribuição. Geralmente eles reúnem todos os delegados em Brasília para fazer um briefing, né, em razão da eleição. Orientar, né, a eleição. Orientar qual que é o procedimento, né, porque é extremamente sério, né, ainda mais envolvendo esse ano da presidência da República, enfim. E a delegacia institucional, os delegados se reúnem
para receber toda essa orientação, esse curso, como irá proceder, né, em relação às investigações. Uma área muito interessante. E uma outra área interessante, esquecendo a nossa jurisdição nacional, a Polícia Federal atende pedidos do Tribunal Penal Internacional. Porque o Tribunal Penal Internacional ele não tem, ele tem a Procuradoria, que faz a parte de acusação, ele julga graves crimes de violações a direitos humanos, né, que são os crimes de genocídio, crime de lesa humanidade, crime de agressão e crime de guerra, só que quem investiga são os próprios estados signatários. E, no caso, a Polícia Federal que faz essa investigação. Olha que interessante. É a Polícia Federal que faz atos de investigação em caráter suplementar. Por quê? Porque o Estado não abdicou da sua jurisdição. É uma jurisdição complementar. Mas a Polícia Federal tem um órgão em Brasília que atende o Tribunal Penal Internacional. Olha que interessante. E voltando a esse gancho que o professor PH falou, mas muitas mulheres vêm me perguntar, aproveitando que a Val está aqui assistindo, a nossa grande coordenadora, que tem uma paciência enorme em nos atender sempre. Em homenagem à Val, né? Em homenagem à Val que nos assiste aqui. Nossa musa presente. Professor, mas eu não quero fazer atividade persecutória, igual o professor PH falou. Não tem problema. Cada superintendência tem uma psicóloga no setor de recursos humanos e ela vai ler seu perfil. O Pellegrini é agitado. Eu sei que o Pellegrini é mais agitado. Ele gosta de atividade persecutória, ele é focado e tal, mas ele gosta. Ele não vai trabalhar na corregedoria, não, ele gosta de atividade persecutória. Mas aquela menina ali, ela é mais calma. Ela gosta de atender o trabalho ao público. Ela tem facilidade com línguas. Vamos colocar ela na delegacia imigratória? Porque ela vai conseguir atender os haitianos, os venezuelanos, ela vai conseguir falar com os italianos. Vão deixar ela lá na delegacia de imigração. Quem sabe ela não casa até com um italiano ali na delegacia de imigração. Ela vai trabalhar lá. Ela trabalha na delegacia de imigração, vai atender ao público, que é uma delegacia de polícia administrativa, onde vai conceder, onde vai dar início ao quê? Vai atender pedidos de refugiados, pedidos de asilo político, pedidos de vistos, não é verdade? Vai dar início, vinculado ao Ministério da Justiça, porque essa delegacia, embora a Polícia Federal como um todo está subordinada hoje ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública, a Delegacia de Imigração ainda está subordinada ao Ministério da Justiça. Porque era trocar toda uma estrutura do Ministério da Justiça que seria muito dispendioso à União. Então, a Delegacia de Imigração ainda está vinculada ao Ministério da Justiça. Então, é uma delegacia importante, onde você vai, com certeza, encontrar o seu perfil. Né? O seu perfil vai se adequar à instituição, porque tem polícia administrativa e polícia judiciária. Cadu, falamos agora em mulher, eu queria que você me falasse as diferenças que tem, porque muita gente pergunta na questão do teste de aptidão física, tá? Como é que é mais ou menos, quais são os requisitos mais ou menos que eles exigem do homem, da mulher, para que a pessoa possa ter uma ideia, para até poder fazer uma preparação física adequada, para que possa cumprir esses requisitos e poder obter sucesso no teste de aptidão física, o nosso famoso TAF, que vai fazer parte do concurso de vocês. Então, muita gente pergunta a diferença que tem, mas eu preciso fazer quanto de barra, quanto de corrida, eu preciso fazer o quê? A mulher, que diferença que tem? Muita gente pergunta, então, se você puder esclarecer para a gente, Cadu, essas questões peculiares do teste de aptidão física, que também é importante saber para já ir se preparando, como nós comentamos. Todo edital, a partir até do meu concurso, eu sou do concurso 2001. Se for analisar todos os editais, desde o concurso 2001, 2004, 2007, 2011, 2014, agora 2018, estou falando no geral, delegado, agente, escrivão, ele reconhece essa diferença biológica entre homem e uma mulher, óbvio, há uma diferença biológica. Então, ele exige um pouco mais no teste físico para o homem, a mulher. Né? Então, o homem tem que correr, ele tem que correr 2.400 metros, a mulher 2.200, tem um tempo maior para um homem e menor para a mulher. Né? E tem também um tempo mínimo, que se você não correr naquele tempo mínimo, 12 minutos, você é cortado. Né, na corrida. Você tem o salto em impulsão, que para a mulher é 1 metro, acho que 1,20 m, para o homem um pouquinho a mais, eu não lembro agora exatamente, é um pouquinho a mais, tem a impulsão, tem a natação vem diminuindo o tempo. Se você pegar do meu concurso, você poderia fazer até quase em 1 minuto. Hoje, diminuiu bastante, viu, pessoal? A natação diminuiu bastante o tempo. Então, você tem que treinar a natação. Uma natação você pode atravessar de qualquer forma, nadando de braçada, de crawl, de peito, mas você tem que atravessar naquele tempo mínimo. Né? Você tem um tempo mínimo para atravessar. Hoje não é mais 1 minuto, você tem que atravessar em 35 segundos ali. Olha, é um tempo razoável, não é fácil.
Está exigente o TAF, tanto para delegado como para a gente, para escrivão. Você tem, então, você tem a corrida, você tem a impulsão, você tem a natação e você tem a barra. A barra, você tem as flexões. Você tem que fazer o mínimo de flexões, né? Para o homem, uma quantidade maior, e para a mulher, uma quantidade menor de barras. Ó, a mulher, se não treinar, não consegue passar, e o homem também. Eu tenho até no meu caso, eu quase fui reprovado no TAF. No TAF, eu tinha treinado uma semana antes, eu fui nadar, nadei lá meus 2.500 e tal, depois eu fui dar uma corridinha e fui fazer uma barra. Nossa, eu dei uma extensão, quase lesionei aqui o meu bíceps. Quando eu fui fazer a barra, eu estava com uma dor, mas uma dor, acho que na época eu tinha que fazer 5 barras. Na última barra, eu quase não consegui fazer. Aí veio um pensamento na minha cabeça. Olha como o pensamento positivo é importante. Eu lembrei todo o período de estudo. Eu tinha me formado em 2000, o concurso começou em outubro de 2001, essa prova era praticamente em 2002. Eu lembrei todo aquele período de estudo, aqueles milésimos de segundos eu lembrei. Eu falei, não é possível que por causa de uma barra eu vou ter que começar tudo de novo. Eu acho que eu tirei uma força que eu não tinha, professor PH. Não, e fiz certeza. Aquela última barra. Eu vou ter que tirar de algum lugar, né? Dor, eu nunca senti uma dor tão grande. Por quê? Porque eu errei. Eu fiz a mais. Então tem que tomar cuidado também, não exceder nos exercícios físicos. Se você não tem dinheiro, não tem problema. Você sempre tem um amigo que fez educação física. Entre em contato, manda um e-mail, manda um WhatsApp, você tem um tio, um primo, fala para ele passar um treino para você, vai lá na academia, seja humilde, fala, olha, eu estou prestando um concurso, eu não tenho dinheiro para pagar, você pode me passar um treino? Não tem vergonha nenhuma não ter dinheiro, você tem que ter vergonha de roubar, de assaltar, de roubar dinheiro público de outra pessoa. Agora, vergonha de não ter dinheiro e chegar para a pessoa e falar, me passa um treino, ela pode te ajudar, né? O máximo que você pode receber é não, né? Eu errei, eu não pedi ajuda de ninguém, eu quase fui reprovado por causa de uma barra. É importante esse preparo completo, esse preparo um pouco mais amplo, porque às vezes a pessoa corre bem, mas não nada tão bem. Exatamente. Às vezes você pode correr, mas não tem o fortalecimento do braço para poder fazer a barra. Então, é importante já focar no edital e nos requisitos e exigências que o edital te faz. Isso é fundamental. Exatamente. Tá? Eu queria começar um pouquinho agora, Cadu, eu queria falar com você a questão da... pessoal, é importante vocês lembrarem o seguinte, também no nosso preparo para essa prova, não pode esquecer que a prova, gente, a nossa prova aqui, ela é a prova que vocês farão, ela é uma prova da Sebraesp antiga CESP. Tá? Então, na CESP, um pouquinho diferente do que vocês tiveram em delegado civil. Delegado civil, geralmente, pessoal, são questões de múltipla escolha, que tem lá 5 alternativas ou 4 alternativas, e ele te cobra qual que é a correta ou a incorreta. Mas, geralmente, Polícia Civil é múltipla escolha. Para delegado federal, como a banca é a Sebraesp antiga CESP, eles vão fazer aquelas assertivas em que você tem que responder certo ou errado. Isso. Então, o formato da prova também é diferente, é importante isso. Então, é importante vocês também, nós vamos treinar durante o curso aqui, em resolução de questões, tá? A gente vai sempre trabalhar com esse formato em simulados nossos, sempre no formato Sebraesp. Então, seriam afirmativas que eles fazem e você julga cada afirmativa certa ou errada. Então, a gente não tem múltipla escolha, né, nessa prova da Sebraesp. É importante lembrar disso. Então, é um treino diferente. Quando você for resolver questões, é importante resolver questões já com esse formato para já ir se condicionando a esse tipo de resposta, né, e não mais o de múltipla escolha. E eu também, eu sempre dou uma puxada de orelha, assim, no bom sentido, falo, preste atenção, meus alunos, preste atenção, meus seguidores, olha, em relação à prova discursiva, elaboração de peça, não pode consulta. Não pode consulta. E até aqui, essa Casa de Excelência assim, entrou em contato com o Sebrasp, o Sebrasp perguntou, pode consulta? Eles foram categóricos. Não podem consulta. Não pode consulta comentado, e nem lei seca, nem remissiva. Não pode consulta. No entanto, tem um outro lado da moeda. Não vai ser exigido de você a fundamentação legal do artigo, do parágrafo, do inciso da figura. Não vai. Mas vai pelo menos o nome jurídico do crime, da medida e da argumentação. É uma prova difícil quando não tem consulta em todas as suas fases? É difícil, principalmente numa elaboração de peça. Com certeza. Ainda mais quando é crimes federais. Você tem uma peça de 90 linhas para ser redigida. E mais de 90 linhas, você tem 3 dissertações para delegado,
30 linhas para cada dissertação, direito constitucional, geralmente, direito administrativo e uma para penal. Penal, processo penal, legislação penal especial. E no oral também não tem consulta. Tá? Então vai se preparando. Como que eu ensino o meu aluno, PH? Eu ensino assim, vamos treinar no máximo, para quando chegar na prova não ser surpreendido. Vamos treinar as peças com consulta, a primeira peça você faz com consulta. Refaz aquela peça sem consulta. Pelo menos 1, 2 vezes. Né? E aí você vai treinando ela, perfeito? Né? Para quê? Para você vai se assimilando, você vai o quê? Vai adquirindo memória aqui, ó, até no seu procedimento de estudar. Perfeito? Eu sempre faço isso para o aluno. Para quê? Para ele fixando, principalmente aquele aluno que está retomando a matéria, que não tem tanto contato com a matéria, né? Então, e articulando a matéria. Eu sempre na aula coloco todos os requisitos, são 14 requisitos para a peça. Eu vou lá e explico todos os requisitos. Então vem com a gente, vem estudar com o professor PH, vem aprender com ele, tá? Vem com a gente aqui para a gente poder ensinar vocês aí a como passar nesse concurso. Exato, porque o preparo é muito importante, porque, como o professor Cadu falou, embora não tenha consulta, mas também em compensação, né, a correção tem que ser um pouco mais branda também. Eles vão, logicamente, relevar a ausência de um fundamento jurídico, de um inciso específico, mas é importante que você saiba, como já comentou o Cadu, o crime, pelo menos, né, o nome do crime, a rubrica do crime é importante, os requisitos dele e aquilo que você tem que usar de fundamentação jurídica para poder elaborar a sua peça. E a peça não é chegar lá e começar a redigir. Tem uma técnica toda, como o Cadu falou, que vocês vão ter aqui na parte de prática policial, para você poder seguir essa técnica, tá? E poder aí sim já cumprir os requisitos que a SEBRAESP vai exigir no seu espelho de correção. A ideia é que você já faça uma peça que você coloque na luz e bata com o espelho certinho para você pontuar as questões. Então é importante essa técnica de peça, de elaboração de peça, para você poder satisfazer os requisitos do espelho de correção e poder obter a pontuação daqueles itens que vão ser avaliados, que vão ser valorados na correção da sua peça. Tá? E o aluno, PH, até é interessante falar isso, aproveitar esse teu gancho. O aluno fala, não, professor, não quero fazer esse curso, porque eu já pego as peças anteriores, vou fazer e já são suficientes. Errado. Vocês pegarem as peças anteriores, como são cursos muito espaçados, como o próprio professor falou, eu dei a primeira peça ao curso anterior, que foi 2011, PH. Dei agora, 2018. Todos erraram. Eles pegaram na internet, recortaram e colaram. Todos erraram. Por quê? Em 2011 era uma resposta. Hoje é totalmente outro gabarito. Exatamente. Totalmente diferente, PH. As posições mudam. Por exemplo, na última prova cobraram a questão do descaminho ser um crime formal, né? E o STJ sempre entendeu que ele era material. Mas se fosse material, ele exigia o prévio esgotamento, aliás, o lançamento definitivo na esfera tributária para poder processar o crime. Então, para não ter que exigir, para não ter que esperar o lançamento definitivo do tributo, o STJ solenemente mudou de posição e falou, não, é crime formal. Se é crime formal, ele não se encaixa na súmula vinculante 24, ele dispensa o lançamento definitivo do tributo para processamento do crime. Quer dizer, mudou a jurisprudência, mudou a resposta. Não, e ainda então, mais, né? Em relação a isso, a parte do direito material. Em relação à parte processual, quando eles fizeram aquela peça, tinha acabado de ocorrer a mini-reforma, em 2011, do Código de Processo Penal, das medidas cautelares em substituição à prisão. O Supremo Tribunal Federal ainda não havia se manifestado em relação a isso. Agora, em 2018, sobretudo em razão das decisões da Operação Lava Jato, o próprio Supremo Tribunal Federal vem decidindo as suas decisões de controle difuso de constitucionalidade em matéria de legislação penal especial, que o professor PH sabe muito bem, fundamentado nas medidas cautelares de substituição à prisão. Então, hoje, para aquele caso específico, talvez a prisão preventiva e temporária não seja necessária. E a medida cautelar em substituição à prisão seja a medida adequada, aplicada de forma cumulativa no 319 para aquele caso específico. Então, quem recortou e colou, errou. Hoje não seria aquela medida adequada, porque a prisão não seria tão necessária, com base nos 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Enfim, são nuances que você só vai ver com um especialista como o professor PH nessa casa. Você só vai aprender com fera como Madeira. Então, você tem que vir aqui estudar com esse pessoal. Não adianta achar que você vai ser autodidata, que como o professor, como abriu aqui esse curso falando, ninguém sabe tudo. Mas nós temos um pouquinho a mais de tempo, de
de estrada, mais de 10, 15 anos de estrada, para falar, olha, abre o olho, aqui cai isso, aqui mudou, a tese aqui do STF é essa, do STJ é essa, para esse crime federal. E você vai com certeza passar. O tempo diminuirá na sua aprovação, eu tenho absolutamente certeza, se depender na contrapartida de você, do seu esforço e da sua concentração. A única vantagem da idade é essa, que você começa a ver, né, você começa a ver tanta pegadinha que você começa a se acostumar, e essa é uma questão importante. Às vezes você estuda sozinho, realmente, eu grande parte da vida estudei sozinho, né, mas aí que está a diferença, pessoal. Nesse momento, às vezes aquela questão, aquela dica pode ser a diferença da sua prova. De repente, a dica que você viu, aquela atualização bastante recente, ou aquela interpretação importante que surgiu no tribunal ou que tem num certo manual, é importante para você elaborar aquela peça. E talvez seja aquele ponto que seja o definidor para você passar, fazer um ponto a mais e ser aprovado em relação aos demais. Então, às vezes, a gente pensa que não, mas esse direcionamento que a gente tenta fazer para vocês é importante por isso. Nós tentamos, digamos que, moldar vocês para essa prova específica e não para um concurso qualquer. É essa a ideia. É trabalhar você, é lapidar o conhecimento seu, especificamente direcionado para essa prova e para a cobrança dessa prova, para o jeito que a Sebraesp cobra, como ela avalia, assim por diante. É te deixar preparado e à vontade para você chegar lá e fazer a prova como se você conhecesse a prova já e fosse um amigo de infância dela. E não chegar lá e na prova aprender e na prova errar e aprender. Mas sim já ver antes essas questões, como o professor Cadu comentou, que são bastante específicas da Federal, para já chegar preparado. Porque essa é a diferença, pessoal. Não é que os concursos, às vezes, são mais difíceis ou mais fáceis. Muita gente fala, mas o Federal é mais difícil. Não sei, gente, tá? Cada um tem uma facilidade ou uma queda para matérias estaduais ou federais. É que o federal tem uma carga de matérias, tem disciplinas bastante específicas, e eles focam em crimes bastante específicos. Então, a preparação não é mais difícil, mas é específica. E isso é importante para vocês, é ter essa direção, é ter esse foco no que a Sebraesp pede nos concursos federais. Isso se aplica para delegado de Polícia Federal, se aplica para escrivão, para perito, para agente, para todas as carreiras federais, é importante esse foco. Tá? Vocês conhecerem com quem já trabalha na área, o Cadu, tá? Ele vai te dizer, olha, na prática acontece assim, assim, assado. A Polícia Federal lida com esse crime, com aquele crime, esse é o diferencial. Ele vai te dar a vivência da Polícia Federal que a Sebraesp te cobra nesses concursos federais. Por isso é importante. E tem um detalhe, né, PH? Eu acho que tem um detalhe nessa geração que, vamos ser sinceros, vamos ser francos, que nós não tivemos na nossa. A nossa geração, quando estudou para concurso, tinha mais segurança jurídica. Você não sei se vai concordar comigo. As coisas tinham muito mais estabilidade. Né? Tinha mais estabilidade. As posições tradicionais valiam. Agora então, não, agora está muito fluido. Né? Era muito mais fácil a gente estudar na nossa época. Eu lembro quando eu era estudante desta casa, né? E era muito mais, tinha uma segurança jurídica maior. Hoje, eu sinto a aflição do aluno. Ele vem me perguntar, mas professor, e agora? Em razão da Operação Lava Jato, né? Tá certo que as outras operações foram enterradas, né? Castelo de Areia, Satyagraha, enfim. Mas agora a Lava Jato, que solidificou e provocou decisões do Tribunal Regional Federal lá da 4ª Região, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, enfim. O que aconteceu? Surgiu decisões do Supremo Tribunal Federal e agora, professor, como eu estudo? O que eu falo para o aluno? Olha só, a prova é da Sebrasp, o gabarito é fechado. O que existe Sebrasp? Sebrasp existe súmula vinculante, súmulas, teses consolidadas do STF, do STJ, texto de lei e doutrina. Teve controle de constitucionalidade direto, teve arguição de descumprimento de preceito fundamental, enfim, teve controle difuso de constitucionalidade? Teve. Mas, espera aí, o Senado aplicou o artigo 52, inciso 10 da Constituição, suspendendo no todo ou em parte aquela lei federal? Não. Não, o Senado não vem fazendo isso, eu já falo para o meu aluno. O que o Supremo está fazendo em relação a isso? O Supremo está aplicando uma técnica, está dando efeito de repercussão geral, às vezes, porque ele faz o controle difuso de constitucionalidade no habeas corpus, ele fez isso na lei de drogas, ele faz isso no Estatuto do Desarmamento, ele faz isso em legislações penais especiais, e aí ele puxa lá um recurso extraordinário, dá um efeito de repercussão geral, né? E aí, professor, eu levo essa tese? Aí, o que você tem que estar? Você tem que estar atento nas dicas aqui dos professores. O que pediu o examinador? Igual na prova aqui para delegado civil.
Muita gente errou. Nos termos da lei. Se ele pediu nos termos da lei, é nos termos da lei. Não é nos termos da posição atual do STF, ou nos termos simulados, ou nos termos da tese consolidada. Você tem que ver o que o examinador pediu. Você não pode ser assodado, afobado fazer a prova. Calma. Você tem que estudar desta forma para o Sebrasp, seguindo essa receita do bolo, como eu falei para vocês, mas na hora da prova com calma, respira. Se fosse acelerado igual eu, o que eu faço? Eu nado, né? Eu tenho que nadar, porque eu sou acelerado por natureza. Mas na hora H, meu amigo, eu bebo água, dou uma respirada de yoga, foco na prova e vejo o que o examinador quer. Leio com calma, com atenção. Eu estudava, meus amigos, eu lia livros, eu li o Crime Hediondos, do professor Alberto Silva Franco, no metrô, indo para casa. Quantos livros eu não ia lendo no metrô, no ônibus, né? Ninguém tirava a minha atenção. Então você tem que ter foco na hora da prova. Você tem que focar na hora da prova. Ver o que o examinador pediu para não errar a questão boba. Por exemplo, teve prova de delegado civil. Nosso curso aqui, que a gente faz um combo federal e civil, se o aluno prestasse atenção na nossa aula de competência, todas as questões de competência foram dadas em aula. Só que o aluno esqueceu de ver o enunciado, nos termos das decisões simuladas lá. Não era nos termos da lei, então tem que tomar cuidado. E a prova da Sebrasp é isso. Ele tirou uma palavrinha lá da competência do júri, exclusiva, foro de prerrogativa de função, onde há um conflito entre do júri, né? Exclusiva. O cara errou a questão, porque ele colocou a letra D, a letra E ali. Então é isso, né, PH? Ele tem que ter essa atenção. Sim. E aqui você vai ter com o PH, com Madeira, com Macau, né? Que ele dialoga lá, enfim, você vai ter com esses professores. Não adianta achar que você vai ser autodidata e vai conseguir enfrentar essas questões, porque você tem hoje um detalhe que eu não tinha na minha geração, que o PH não tinha na nossa geração, que é a insegurança jurídica. E você vai ter, você vai sofrer. Os alunos vêm perguntar para a gente, e agora, professor, o que eu faço? Então vem estudar com a gente, que a gente dá o caminho das pedras. Isso é fato, né, PH? E a Sebrasp, ainda por cima, é uma banca que pede demais jurisprudência, seja consolidada em súmula, seja em teses dos tribunais superiores. Então é muito importante que vocês tenham, assim, saibam, né, nós vamos passar com vocês, reforçar com vocês, o que entendem o STJ, o que entende o STF, a Sebrasp é pouco texto de lei e muita jurisprudência. E isso exige uma atualização danada. Pessoal, isso é uma coisa, digamos, uma tarefa hercúlea que nós tentamos sempre acompanhar o entendimento, a súmula nova, a tese consolidada, o último julgado, porque eles realmente te cobram, ao cobrar a jurisprudência, eles cobram a atualização de vocês. E é difícil, às vezes, você estudar, trabalhar, se atualizar. Ninguém é um Superman para poder conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, o que nós tentamos fazer é uma otimização do seu estudo e um direcionamento para coisas que a Sebrasp te pede. Tá? Então, essa é a tentativa nossa para você poder otimizar o estudo seu e obter aprovação o quanto antes. Antes do que você obteria de qualquer maneira, mas você pode obter com mais técnica, com mais, digamos, antecipação, se a preparação for voltada para essa banca específica, que é muito peculiar. A diferente de VUNESP, por exemplo, a VUNESP é muito texto de lei, ou a maioria é texto de lei. A Sebrasp não. Ela é muita jurisprudência e nem sempre simulada. É jurisprudência recente, é julgado recente e assim por diante. É importante por isso. Tá? Eu queria até falar com você um pouquinho agora, Cadu, sobre o nosso curso, como é que é a estrutura dele, como é que são as matérias, o formato, para que o pessoal possa saber um pouquinho como que é a nossa preparação nesse curso específico para delegado de Polícia Federal. Eu me sinto aqui num grande espetáculo, né? Você é o nosso representante. Eu me sinto num grande espetáculo. Presta atenção no que eu vou falar. Eu me sinto num grande espetáculo. Eu não sei se a seleção aqui, como diria meu avô, é de 58, 62, de 82. Eu acho que é a seleção de 82. E eu me sinto aqui, aquele gandula, pegando a bola. Porque olha os professores aqui, ó. Celso Pitzkowski, que foi meu professor de Direito Administrativo. O cara é um fera. Nós temos André Stefan, que é o professor de Direito Penal Geral, sabe muito. Nós temos um professor PH aqui, ó. Nós temos o Vitor Rios Gonçalves, eu fui estagiário do professor Vitor Rios Gonçalves. Trabalhei com ele no Ministério Público. Tive a honra de trabalhar com ele no Ministério Público, né? E tive aula aqui também com ele. Nós temos Madeira, que eu tenho a honra de dividir processo penal aqui com Madeira. Nós temos o Andrezinho, André Basto, Direito Civil, sabe muito de Direito Civil. Nós temos Junqueira aqui de Criminologia. Olha só, a criminologia, o Rafael Estrano,
né? Nós temos a Patrícia Carla, também de Direito Administrativo, a nossa querida Patrícia Carla, né? E nós temos também outras matérias específicas para delegado federal, que é Direito Internacional. Nosso doutor Ricardo Macau, que sabe muito da prova da CESP, da BRAESP, né? Ele sabe muito, ele dá aula também no curso para diplomata aqui, né? Tem Direito Previdenciário com a professora Flávia, com a Renata Orsi também, né? Direito Tributário com o professor Ormar, com a Roberta, com a Renata não, com a professora, com a Flávia Cristina, e tem Processo Civil com o professor Eduardo Francisco. E tem Direito Empresarial, né? Eu lembro que eu era aluno com a professora, com a decana professora Elizabeth. Então, na verdade, quando eu venho dar aula aqui, eu venho motivado, porque eu me sinto gandula com a minha seleção dos sonhos, que era a seleção da Copa de 82. E essas específicas aqui, gente, elas são super importantes, porque na prova de vocês é tudo que cai em delegado de polícia federal e que geralmente, ou às vezes, não cai em alguns estados para delegado de polícia civil. Então, essas disciplinas específicas, gente, são super importantes. Vocês têm financeiro, que cai na prova da Polícia Federal, tá? Você tem internacional, previdenciário, processual civil, que nem sempre cai em delegado de polícia estadual, depende do estado, alguns cobram, outros não, mas é importante porque essas matérias são as matérias que vão fazer o diferencial do seu edital, porque essas são as específicas que derrubam aquele candidato, gente, que está estudando para delegado qualquer, e quando vai prestar o federal, é isso que falta. Falta essa especialização nessas matérias que são econômico, previdenciário, processo civil. Pessoal, vejam, ó, quem se prepara para delegado de polícia civil, raramente estuda processo civil. Aqui para vocês, processo civil cai, é super importante, tá? Tem empresarial, tributário é importante também. Então, essa é a diferença de quem está estudando sem ter um edital específico e de você que vai estudar com esse edital para a Polícia Federal. Então, é fundamental você ter essa preparação específica, porque ela é o diferencial. Na hora da prova, ela que pesa entre o candidato muito bem preparado, mas preparado genericamente, e não especificamente para esse edital. Não basta estar bem, tem que estar bem nas matérias que a SEBRAESP cobra. Essa é a parte importante. E, professor PH, você usou o termo corretíssimo. Corretíssimo, matérias específicas. Eu vejo muitos alunos falando, não, as matérias periféricas. Toma cuidado. Ao contrário, né? De matéria periférica não tem nada. O divisor de águas nessa prova são elas, né? São específicas. Por exemplo, direito previdenciário, para mim, por exemplo, eu amo direito, adoro direito, mas direito previdenciário, se for pedir hoje direito previdenciário, por quê? Muita matéria, direito previdenciário tem que estudar profundamente direito previdenciário. Direito previdenciário, eu diria hoje, em matéria específica, é o que mais reprova, PH. Direito previdenciário, direito tributário. Que é o menos conhecido, né? Que é o menos conhecido para a maioria dos candidatos. alunos. Porque geralmente você não faz uma pós-graduação dessa matéria. Não. Geralmente você não tem um curso regular. Você não tem um curso regular de direito previdenciário. Os concursos que não são federal raramente cobram. Por exemplo, a magistratura, a gente tinha competência previdenciária na falta de vara federal e não caía no concurso previdenciário. Você vai julgar uma coisa que você não foi cobrado. Agora, na federal, não. Como eles sabem que vocês vão usar, eles já te cobram desde o começo. Não, e eu vou falar, falar, super importante isso. E vou falar da minha experiência. E aqui você vai ter aula com uma excelente professora, a professora Flávia Cristina. Eu vou falar da minha experiência. Eu quase fui reprovado na prova objetiva por direito previdenciário. Eu não fui reprovado porque, eu vou ser sincero, eu não gosto de direito previdenciário. Vou fazer uma confissão aqui. De todos os ramos do direito previdenciário é aquele que você olha assim, você fala, olha, aquela lá, não quero. Sabe quando você vai para o bailinho e fala, não quero lá dançar com essa menina ali. Sabe no interior, quando você ia para o bailinho, aquela menina queria dançar com você, era o direito, não quero. Faz a boa ação. Faz a boa ação. Então, o que eu fiz? Eu ficava assistindo a aula, assim, ó, atento à aula. Eu anotava tudo que o professor falava aqui para mim. E o que eu fiz? Eu prestava atenção na aula. Nós temos um excelente professor, a professora Flávia Cristina, de Direito Previdenciário. Presta atenção, matéria difícil. Tem gente que tem facilidade. Eu não tinha muita facilidade de previdenciário. Só na aula, PH, eu consegui, sem brincadeira, acertar 6 questões. Não, mas gente, porque a Flavinha assistindo a aula. É procuradora federal e ela atua no INSS, então o dia a dia dela é previdenciário. Ninguém conhece mais do que ela no dia a dia previdenciário. Então você vai ter já o direcionamento do que é importante.
E, logicamente, essa é a matéria diferenciada. Não tem como, gente, tá? Porque, assim, muita gente erra, tá? E a gente passou por isso e a gente sabe. O que a gente gosta, a gente ama estudar. Ah, eu vou estudar penal e processo penal o dia inteiro. Mas esse é o problema. Nós negligenciamos aquilo em que nós temos deficiência. E a deficiência é que reprova a gente. Então, infelizmente, a gente tem que focar e, infelizmente, estudar aquilo que você menos gosta, até porque, pessoal, do fundo do coração, a gente não gosta das coisas que a gente não conhece. Quando a gente começa a estudar e começa a entender, qualquer matéria começa a ficar saborosa, né? Não tem como. Mas direito previdenciário é complicado. Tudo bem. É porque, tá bom, eu tentei, gente. Eu tentei. É que previdenciário, eu até brinco, né? É um filhote entre tributário e direito do trabalho. Os dois casaram, tiveram um filho e nasceu previdenciário. É isso aí. Não dá, quer dizer, o filho de previdenciário, de tributário com trabalhista. Não tem como, né? Não tem como. Mas, gente, é importante, tá? Nem que você não goste, mas tem que estudar, porque isso é necessário para a tua aprovação. Né? É a questão da utilidade. Vai me ser útil? Vai. É necessário? É. Então, vamos esquecer e vamos estudar. Estudar. Logicamente, pode ser que não seja matéria nossa para uma pós-graduação mais tarde, mas para o concurso é essencial saber. Né? Não tem como. Né, com certeza. É bem importante. Você tem também, PH, desculpa, tem direito financeiro. Direito financeiro, você tem aula com o professor Roberto Baldassi, né, uma matéria também importante que reprova. Você não tem no curso regular, geralmente você estuda direito tributário. Muitas vezes você pode até fazer uma pós em direito tributário, mas direito financeiro também. É muito específico, né? Muito questão específico. De orçamento. Isso muito a gente vê correndo na Constituição, mas não vê a lei orçamentária, o plano plurianual. Tudo isso é fundamental, né? E aí o aluno pergunta, professor, você vai usar isso na carreira? Você vai, porque você vai, ao ascender ao cargo de chefia, diretoria, superintendência, ser gestor público. O delegado também te prepara a ser gestor público. E o direito financeiro é importante. Tá? É importante, tem que saber e reprova mesmo. Né? Eu queria ver até com você agora, Cadu, um pouquinho dos concursos que estão já abertos e outros que estão já autorizados e aguardando edital só. Nós temos aqui, gente, o Cadu ele vai explicar para vocês certinho, mas desses concursos todos de delegado de Polícia Federal, escrivão, agente, Polícia Rodoviária Federal, tem um que está já em andamento e um que já foi autorizado e que está esperando aguardando somente a publicação da portaria, mas autorizado já foi. Então, vocês têm já, gente, concurso aí já rolando e em vias de abrir. E tem muita vaga te esperando. Vamos falar um pouquinho aqui que eu até avisei, né? Avisei na área federal, estou sempre com a antena ligada. Assim que eu fiquei sabendo da informação, já passei aqui para a direção, coordenação, que é o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Né? O concurso da Rodoviária Federal já foi autorizado, está aguardando a publicação da portaria com autorização ali para solicitação de 3.000 vagas. Até em razão, PH, dessa grande crise que aconteceu, né? Sim, paralisou o país. Dos caminhoneiros. E chamou a atenção dessa carreira. Eu até falei, no último sábado eu vim dar aula para a Polícia Rodoviária Federal, dou aula na legislação penal especial, né? Nessa matéria eu falei, olha, chamou a atenção, vai ter concurso da Polícia Rodoviária Federal, mais de 3.000 vagas esperando, vamos estudar. Não deixa para estudar só a hora que o edital vai sair. Então são mais de 3.000 vagas, a necessidade é tamanha, tão igual da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Prova chamou a atenção muito do governo nesse último, que envolveu a greve dos caminhoneiros, onde paralisou o país. Isso foi fato, chamou essa atenção, tanto é que está aguardando a publicação da portaria com autorização. São mais de 3.000 vagas, né, o cargo de policial rodoviário federal, com salário inicial de quase R$10.000, são R$9.931, né? E para esse próximo concurso aí vão ter 500 vagas. Né? Tem necessidade de 3.000 vagas para a instituição, mas para esse concurso vão ser abertas 500 vagas. Pessoal, não vai deixar para estudar na última hora. Né? Não vai deixar para estudar para a última hora. Vamos estudar, vamos planejar aí os seus estudos. E tudo é feito na vida com planejamento. Quando se faz com planejamento, você diminui o seu tempo aí do êxito, não é verdade? Com certeza. E tem um concurso, como o professor PH disse, da Polícia Federal, que está em andamento, né? Para delegado, para agente, para escrivão, para papiloscopista, para perito, enfim, onde os alunos já fizeram aí estão fazendo os cursos regulares, vêm fazer o curso regular, já começou um novo semestre. A turma, tá? E quem não se inscreveu para esse concurso em andamento, como eu falei, esse curso aberto não vai fazer nem cosquinha. Não vai.
né? A necessidade é gigantesca do órgão. Pessoal, eu sei porque nós estamos lá dentro. Eu sei porque eu tenho 16 anos de casa, né? 16 anos de casa. Eu sei da necessidade do órgão, e o órgão tem uma necessidade tamanha. E você, todo mundo conhece, tem um amigo, um primo, tem algum conhecido, é só perguntar para um policial federal, que ele vai falar o mesmo que eu estou dizendo aqui. A necessidade é grande. O próximo governo, com certeza, irá fazer um concurso. Isso é uma reivindicação das associações, da Associação do Delegado, da Associação Nacional dos Delegados, irão abrir para o próximo ano também, em 2019. Então, vem estudar com a gente nesse semestre, vem se preparar para esse curso de delegado, de agente e de escrivão. O salário inicial do curso de delegado é um salário muito bom, que você não vai encontrar no ramo privado. Aos seus 24, 25 anos, você não encontra no ramo privado, e você que já está no ramo privado, você pode vir também prestar esse concurso. Salário inicial do delegado, em torno de R$ 22.672,48. Se você tiver filho menor, você consegue uma remuneração, uma contraprestação, enfim. A necessidade desse curso é de 150 vagas. A promessa para 2019 também é um próximo concurso para mais 150 vagas. Não terá concurso de 200, 300, 400 vagas de delegado. A tendência é abrir concurso de 150 a 200 vagas para delegado. Para gente escrivão, papiloscopistas, geralmente vagas serão maiores, de 200 a 250 vagas. Perfeito? Porque não comporta na academia. A academia tem um limite. Né? Perfeito? Mas essa necessidade é tamanha do órgão, e com certeza você tem que aproveitar, tem que se preparar para aproveitar essa necessidade. Porque, aliás, né, PH, esse ano foi o ano dos concursos, hein? Não é verdade? Esse aqui o pessoal ficou com medo de eventual retração, mas a economia retraiu, mas o concurso não, graças ao bom Deus, né? A gente pôde aí teve vários concursos abertos na esfera estadual, federal. Então, concurso é uma coisa que felizmente, né, é uma necessidade constante. O serviço público não pode parar. Então, tendo recurso ou não, a economia andando bem ou não, é necessário você manter um quadro de funcionários mínimo. Então, quer dizer, as pessoas aposentam, muita gente aposenta, às vezes muita gente, de repente, muda de carreira. Então, tudo isso demanda uma complementação do quadro constante. Então, a economia indo bem ou não tem como. Não pode ficar sem ter polícia, não pode ficar sem ter Ministério Público, não pode ficar sem ter magistratura. Quer dizer, são carreiras necessárias. Defensorias, procuradorias. Então, não para. A necessidade do serviço público, da continuidade, exige a manutenção constante dos quadros de pessoal. Então, a economia indo bem ou não, o concurso é necessário. Eles podem até, gente, retrair um pouquinho, né, ou maneirar um pouquinho eventuais gastos, mas tem um gasto com o pessoal que é necessário para que o serviço público ande, não tem como. Então, o concurso, felizmente, é uma coisa que vai ter sempre e não vai parar. E se a economia melhorar, logicamente, aí as possibilidades de orçamento, arrecadação, permitem uma ampliação de vaga. Mas a abertura sempre tem. O que faria é ser um pouco mais ou menos vagas, né? Eu queria só colocar, Cadu, para a gente um quadro aqui, um gráfico, para poder só o pessoal ter aqui uma ideia. Então, o Cadu comentou que os delegados aqui são 150 vagas, mas isso agora. Ele já falou que vai ter aí a previsão, o prognóstico aqui para 2019, a necessidade do quadro, ele talvez permita mais 150 vagas. Então, provavelmente, no ano que vem, vai ter uma mesma abertura para delegado de Polícia Federal. Acabei de pegar aqui, tá, PH? Peguei a informação, até um colega me mandou. Necessidade de cargos na Polícia Federal. São 692 cargos, necessidade para delegado, e mais de 1.500 para agentes. Então, tem quase 700 cargos vacantes. Acabei de pegar aqui mandou comporta no vários WhatsApp. Concursos de 150 vagas aí durante os próximos anos, pelo menos mais 2 ou 3 para conseguir, né, suprir metade dessa necessidade. E os de Polícia Rodoviária Federal são 500 vagas, mas como nós comentamos, eles estão aguardando uma autorização para até 3.000 eventualmente. Então, quem sabe aí aumenta esse número e aí as vagas ficam ainda mais interessantes e ainda mais chamativo, né, mais atraente, digamos assim, o concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Então, o que não falta é oportunidade, o que não falta é perspectiva para vocês poderem aí estudar para essas carreiras na esfera federal. Tá ok? Então, não pode esquecer aí, já começa a preparação agora, não pode deixar para a última hora jamais. Certo? Cadu, mais alguma questão que você queira colocar, que você lembrou agora, que a gente possa
ou que a Valzinha tenha lembrado que a aí, gente já possa ou alguma abordar. dúvida que o pessoal tenha e queira mandar, a gente pode Vamos ver mandar no Twitter pelo aqui, Twitter, deixa eu dar uma olhada Insta, no Twitter tá? aqui, que eles O tenham Twitter mandado. do Cadu, qual que é o seu Twitter? O meu Twitter é @PellegriniCadu. Pellegrini Cadu, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se o pessoal mandou alguma... Quem quiser mandar é @ph_. O pessoal só está elogiando, viu? Parabéns, essa dupla vale ouro, professor PH e Pellegrini. Dupla de dois, né? Né? Tamo aí. Olha aqui, ó. Boa noite, professor, tudo bem? Fez uma pergunta aqui, PH, ó. Não entendi, gostaria só de falar um pouquinho sobre os produtos químicos, mas, enfim... Ela perguntou sobre a polícia administrativa a Janine aqui no meu Twitter perguntou sobre a atividade de controle e fiscalização de produtos químicos. Sim, só respondendo ela, permite, se me autoriza. Então, Janine, a Polícia Federal tem sim essa atribuição, como a gente diz no início, sobre a polícia administrativa de fiscalização a controle de produtos químicos. Perfeito? Quem mais entrou aqui? Deixa eu dar uma olhada, se mais alguém mencionou. Vamos tirar as dúvidas do pessoal, sim. Acho que é só isso. Por aqui, acho que foi só isso, viu, PH? Só teve essa pergunta, mas elogiando essa dupla. Aqui, acho que só foi isso. Perguntando do dia D, se vai ter dia D aqui para delegado federal. Tá? Pessoal, o dia D, o Damásio respondendo que eles vão avisar oportunamente, eles vão avisar oportunamente o dia D sobre o concurso para delegado, agente e escrivão. Tá? Eles vão avisar oportunamente em razão do dia D. E no restante aqui, elogiando o professor PH, elogiando a gente, elogiando a participação. É uma honra estar aqui com você, poder dividir aqui o nosso workshop com o professor Carlos Eduardo, que é aqui amigão nosso companheiro de legislação penal especial e processo penal. Eu queria comentar só, a gente tinha uma questão final que agora me fez lembrar. O Cadu falou agora de agente, escrivão. Os concursos de agente e escrivão também é importante que vocês vejam que no edital de agente, escrivão e perito, vocês vão ter outras matérias diferenciadas que não são jurídicas. Tá? Então, o nosso curso também ele tem aí a parte de raciocínio lógico, tem o Pedro Campos, tá? Que é o mestre da matemática e do raciocínio lógico. Então, vocês vão ter raciocínio lógico, vão ter matemática, vão ter português, que é fundamental. Tá, ok? Terão, então, muitas matérias aí também específicas que não tem delegado, mas que nas carreiras de agente, escrivão e perito vocês vão ter, que é raciocínio lógico, informática também é importante, tá? Vocês têm raciocínio lógico, aí entra informática, entra português e entra matemática. Então é fundamental porque são matérias que nem sempre a gente tem, com que nós nem sempre temos uma familiaridade, porque são matérias específicas. Tá? Então, em raciocínio lógico, o Pedrão vai aqui te dar a receita do bolo completa, né? O Pedrão é uma figuraça, um baita de um professor, ele vai dar para vocês, então, todo o norte de raciocínio lógico, matemática, e vocês vão ter também informática e português, que é o diferencial aí na prova, o diferencial para escrivão, agente e também para perito, né? De Polícia Federal. Então, tudo isso vocês têm, logicamente, os cursos montados para o edital de vocês específicos, porque aí tem essas matérias que não tem delegado, mas tem nas carreiras de agente, escrivão e perito. Bem lembrado, PH, porque o curso, apesar de ser para agente e escrivão, eu recebo no inbox no meu Instagram muitos peritos que vão prestar e falam, professor, e agora? Será que eu fazendo o curso de agente e escrivão eu consigo? Porque tem matérias básicas, sim. E o perito, às vezes, é formado em outras áreas específicas, tem muita coisa em comum, exato. Tem muita coisa em comum. Então, os peritos estão vindo assistir a aula. Eu mesmo tenho na turma, quem vai prestar a prova para perito, vindo assistir a aula com a gente aqui por causa das matérias básicas, que ele não tem. Ele não é formado em direito, ele não tem noções. Então, às vezes, para ele se atualizar, porque de noções, aliás, a prova não tem nada, né? Cai até entendimentos, teses consolidadas do STJ e do STF. Cai isso, é exigido isso do aluno, né? Exige isso do candidato, aliás, para a prova de agente e escrivão. Então, o perito vem assistir, principalmente matéria de processo penal, legislação constitucional, administrativo. Eu tenho alunos peritos aqui assistindo, que vão prestar prova, né? Então, também esse curso ele serve para o perito também, bem lembrado pelo professor PH. E só passando, gente, as características dos cursos, o de delegado de Polícia Federal, ele é durante a noite, né? Ele tem presencial, telepresencial, né? Tem aqui, tem nas unidades, ele tem também o online, e ele é na segunda, quarta e sexta, não é isso, Cadu? Isso, é segunda, quarta e sexta.
segunda e quarta e sexta online, né? Segunda, quarta e sexta online e segunda e quarta e sexta é online. Perfeito. E o curso para agente escrivão, geralmente Não, o curso para agente escrivão é tarde, de segunda, né? A quinta à tarde. Né? São 3 aulas, das 2 às 16h50. Perfeito? É isso. E todos eles têm também, depois da disponibilização no online, online, você pode exatamente. assistir esse curso, pessoal, tá? De repente você não pode, naquele horário específico, frequentar a unidade ou então frequentar a nossa sede, não tem problema, vocês podem assistir no online, é o mesmo curso, é a mesma matéria, a mesma aula, tá? Vocês não vão ter perda alguma de conteúdo ou perda alguma de carga horária. Tá? Então, quem não puder, de repente, acompanhar em nossa unidade telepresencialmente ou presencialmente em nossa sede, em São Paulo, pode fazer um online, que é o mesmo curso, é a mesma qualidade, é a mesma carga horária e a preparação de vocês vai ser idêntica à de quem acompanha no telepresencial. Tá? E o curso também, PH, da Polícia Rodoviária Federal, nós ministramos aqui aos sábados. Perfeito, faltou da Polícia Rodoviária, que ainda, pessoal, vejam, ele é específico para a Polícia Rodoviária. Veja a especificidade que tem. Ele é moldado para o edital da Polícia Rodoviária Federal. Aos sábados, agora a Val vai me ajudar no horário, porque eu dou sempre de manhã, das 8 até as 17 horas, e se você perdeu nas unidades, igual o professor PH disse, você pode assisti-lo online. E o curso aqui é o seguinte, o professor ele analisa o edital, ele analisa as provas, como o professor PH disse, ele é moldado específico para aquele concurso, né? De acordo com os requisitos do concurso. Isso é muito interessante. Não é o pastelzão de vento, não, que serve para todos os gostos, não é, já é bem especificado, tanto que nós temos essa separação. Delegado de polícia é um curso, tá? Escrivão e agente, e também tem matérias de perito, é um curso separado. Polícia rodoviária é outro terceiro específico, ou seja, é bem direcionado àquela necessidade daquele edital, tá? Não é uma coisa que serve para tudo, não, tá ok? Então vejo que a gente tenta preparar vocês o quanto melhor para cada carreira especificamente considerada. Nós demos até dicas de dissertação. Eu, nas minhas aulas, falo, olha, tá vendo esse tema? Dica de dissertação, mas não vai fazer uma dissertação jurídica, uma dissertação aberta. Até o professor Macau, quando esteve aqui, também fala a mesma coisa, olha, tá vendo esse tema? Dica de dissertação, preparando você não só para a primeira fase, porque se você não fizer uma dissertação em 30 linhas, você também não passa. Mas não é aquela dissertação fechada sobre as cercaneias do direito, não, uma dissertação aberta, onde você vai demonstrar conhecimentos gerais, enfim, nós demos dicas de temas. Importante, preparando você para aquele concurso, principalmente Policial Rodoviário Federal e também essas dicas focado aí no agente escrivão da Polícia Federal, viu, professor PH? Maravilha. Vamos só então ver se tem alguma outra questão dos nossos colegas, alguma dúvida, senão a gente vai encerrar por aqui, então. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, por favor, nós vamos continuar à disposição, podem encaminhar no nosso Twitter, no nosso Insta, nós vamos aí esclarecer o que vocês tiverem de dúvida, para quem for assistir de repente depois, vai estar disponível, Val, o workshop? Para quem for assistir depois também, podem encaminhar para os nossos canais de contato, nós estaremos aí à disposição, o professor Cadu e eu, para que nós possamos responder e tirar as dúvidas de vocês a respeito desses nossos cursos de carreira policial federal, né? Da minha parte aqui não tem por enquanto, Cadu. Não, também não, mas pode mandar as perguntas, eu sempre respondo aí meus seguidores, meus alunos, pode mandar, respondo oportunamente, pode mandar no inbox do Instagram ou no Twitter, principalmente se surgiu alguma dúvida desse debate com o professor PH, dessa exposição, aliás, melhor dizendo, e eu respondo a vocês. Para mim, vou renovar aqui a honra, para mim é uma honra estar aqui com o professor PH, grande experiente, foi delegado, foi juiz, grande professor aqui da casa, e me sinto um grande gandula aqui, me esforçando a conseguir chegar no nível desses grandes professores. Tamo junto, pessoal. Vamos ajudá-los aí rumo à aprovação, a conquistar o seu sonho. Nem tudo a gente faz por dinheiro, muita coisa a gente faz por motivação. E eu me sinto extremamente motivado, estar aqui ao seu lado, preparando vocês para a prova objetiva, para a prova discursiva, elaboração de peças, nos cursos de delegado, nos cursos de agente e escrivão, no curso da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, viu, professor PH? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo livro. Eu que agradeço a honra de ter o professor Carlos Eduardo aqui explicando para a gente a carreira de delegado de Polícia Federal. Ele que já tem uma experiência muito grande, trabalha já há quantos anos? 16 né? anos. 16 anos ele falou hoje aqui. Então, para nós é uma honra poder, né, conversar com alguém que conhece a carreira tão bem como ele e pode também orientar todos vocês que aspiram a essa carreira a poder também
vir conosco aqui e obter a tão sonhada aprovação. Da minha parte foi uma honra, muito obrigado a todos pela confiança da Val, logicamente, tá? Agradeço a vocês então a companhia, a presença, a atenção e qualquer dúvida estaremos à disposição. Muito obrigado a todos então, uma boa noite e eu os vejo nos nossos cursos então de Polícia Federal, quer rodoviária, quer agente escrivão, quer delegado de polícia. Tá joia? Valeu!